E nós somos de uma geração que quebrou vários tabus, né? A chamada geração Baby Boomer, a geração rock, a geração que lutou pelos direitos das mulheres, e hoje tivemos muitas conquistas já. Quebramos muito tabus. E vamos tratar hoje de mais um tema tabu, que é a menopausa. Eu quero agradecer a nossa convidada Bia Fioretti, especialista em comunicação em saúde e ciclos femininos. Ela é doutora em saúde pública pela USP, mestre em medicina interna e terapêutica da Unifesp, fotógrafa, diretora de documentário e designer. Ela é publicitária, com expertise em saúde, e trabalhou no Ministério da Saúde criando o Manual do SUS do Pré-Natal, a Caderneta da Gestante, e para o Fiocruz dirigindo os documentários Nascer nas Prisões e Nascer no Brasil. Atualmente, ela está envolvida no lançamento do seu livro, Os Segredos de Alice, o seu corpo de uma forma mais fácil de entender. Bia, muito obrigada pela sua presença. Ô, Bia, olhando para o seu currículo e pensando no seu próximo livro, eu entendi que seu projeto atual tem como propósito ajudar as mulheres a entenderem o seu corpo e os ciclos femininos. Então, conta para a gente, Bia, como que nasceu essa ideia de você mergulhar e estudar profundamente esse assunto, por favor. Bom, Beth, obrigada, super obrigada pelo convite. Eu quero primeiro agradecer ao Nibis Cultural e ao Movimento Beleza Pura por estar abordando esse tema, né? Um tema tão importante para todas as mulheres e que é muito pouco falado. Mas antes de começar a contar dos meus projetos, eu acho que eu precisaria falar um pouquinho da minha história, que aí dá para contextualizar melhor porque que eu entrei dentro desse mundo. Então, meu nome é Bia Fioretti, eu tenho 57 anos, e eu consegui me definir como uma mulher movida pelo propósito, e por conta dele eu desenvolvi várias habilidades. Eu fui diretora de arte de criação por 25 anos, dirigi criação de grandes agências internacionais de publicidade. Sabe, aquela fase que a gente tem filho, casamento, mas eu sempre sonhei em engravidar e parir. Eu tive 2 partos, que de normal eles não tiveram nada. O primeiro foi terrível, a ponto do fórceps deixar um afundamento na testa da minha filha. E se o primeiro foi ruim, o segundo foi pior ainda. A cabeça do bebê estava virada e o médico decidiu virá-la dentro de mim. E depois que eu entendi que foi como um estupro. Nos anos seguintes, eu entrei num processo anoréxico, meu marido com síndrome de pânico, e hoje eu percebo que o casamento acabou na sala de parto. Quando nós nos separamos, eu fui diagnosticada, estava com câncer na tireoide, com menopausa precoce. A história é super longa, complexa, mas o que eu quero dizer e contar tudo isso é que a minha dor se tornou a minha cura. E no meio daquela fase super difícil, eu fui convidada para viajar e fotografar num trabalho chamado O Caminho das Tradições Sagradas, a preservação das parteiras e benzedeiras. E aí, naquele momento, eu percebi que eu não precisava ter passado por nada daquilo, que nascer era muito mais fácil, mas a conduta tinha que ser outra. Gente, eu tinha que contar isso para todo mundo, mas eu não sabia como. E naquela viagem, despertou a essência do meu feminino. E à medida que eu entendia do meu corpo e da minha conexão com a natureza, eu crescia também na liderança como publicitária. Eu entendi que antes eu liderava a equipe como homens, e como os homens, eu aprendi a liderar como mulher. E nesse momento eu recuperei minha sanidade. Mas eu precisava ampliar minha voz. Então foi por isso que eu deixei a publicidade formal e fui estudar saúde. Estava com 49 anos. Trabalhei no Ministério da Saúde, né, como você falou, criando a Caderneta da Gestante, e esse projeto de levar informação de qualidade para 8 milhões de gestantes. Naquele momento, eu vi que estava iniciando esse meu sonho. Então, quem eu sou hoje? Sou doutora em saúde pública, né, mestre em medicina interna e terapêutica, designer, documentarista, tudo que você falou. Mas o meu objetivo é trazer informação científica em linguagem leiga, porque ou é um cientista que faz publicidade, ou é um publicitário que faz ciência. Não existe esse profissional híbrido. E para contar, né, eu não tive menopausa precoce, eu menstruei até os 56 anos. Então, o meu propósito é fortalecer as outras mulheres, resgatando o que cada uma tem de melhor, através da compreensão e integração dos ciclos femininos, do resgate, da autoestima e da natureza do corpo. E esse projeto atual que eu estou desenvolvendo, ele se chama Os Segredos de Alice, que é esse livro aqui que vai ser lançado, que vai falar sobre os ciclos femininos. Nele, não vou estar falando sobre menopausa, mas dos ciclos de uma forma em geral, principalmente focando nas meninas na menarca, mas qualquer mulher consegue entender os seus hormônios enquanto elas menstruam, né?
Hoje a gente vai falar um pouquinho além do livro. Uau, Bia, que interessante. Eu fiquei emocionada com tudo isso que você falou. Você tem muita propriedade, né? Passou por muita coisa. Mas de tudo isso que você falou, a gente vai explorar bastante informação aqui durante a nossa live, mas me chamou a atenção quando você fala da questão da liderança, do ambiente de trabalho. Explica melhor para a gente o que diferencia nós, mulheres, dos homens nesse ambiente. Então, uma coisa a gente tem que entender que para a gente poder falar de menopausa, a gente precisa falar de ciclos femininos. Não dá para desassociar uma coisa da outra, né? Então, qual é a característica da mulher quando ela está no mercado de trabalho, né? Para dar conta dessa competição, família, tudo isso. Então, muitas vezes, a mulher acredita que precisa assumir emocionalmente atitudes masculinas para defender sua carreira. Como foi que ela conseguiu ascensão na carreira? Através dos seus processos criativos, não estou falando só criação, como eu trabalhei com criação, mas criação e inovação em qualquer sistema operacional de trabalho. Muitas vezes são essas habilidades que levam ela a crescer na carreira. Mas quando ela assume um papel de liderança, muitas vezes ela vai tornar racional, fria, prática, objetivo. E quanto mais alto é o cargo, mais distante ela pode deixar esse diferencial que fez ela chegar onde ela chegou, né? Então, se a gente entender, o masculino, ele é competitivo, ele funciona numa base de meritocracia, enquanto que o feminino, eu falei masculino ou falei feminino? Então, o masculino, você está falando do masculino, né? O masculino funciona. Ele funciona nessa questão de meritocracia, enquanto que o feminino, ele é matricial, ele é quase uma rede. Ele é cooperativista, ele é criativo e ele é coletivo. Então, quando você trabalha com as suas habilidades do feminino, você trabalha nesse sistema que é mais cooperativista, que é muito o que está acontecendo hoje também com a gente, né? A gente está vivenciando, durante essa crise, um sistema muito mais cooperativista do que competitivo, né? Então, quais são? Muitas vezes a mulher apresenta estresse, problemas de disfunção hormonais, doença em órgãos reprodutores, tem algum problema no útero, ovário, estômago, ou tiroide. Isso quer dizer que ela não está trabalhando da forma como ela deveria estar usando, ela está violentando o seu emocional com atitudes que não deveriam ser fáceis para ela. Por isso que esses órgãos ficam doentes, né? E como uma mulher pode obter poder da sua essência, fazer da sua condição feminina o seu melhor aliado, né? Então, é quando a gente começa a trabalhar com ciclos de vida. Interessante você falar sobre essa questão dos ciclos de vida, porque logo eu quero chegar no assunto menopausa, né? Ô, Bia, você me contou que para que você pudesse aprofundar e materializar esse conhecimento, você bebeu em várias fontes, né? Por mais de 18 anos. Então, você tem como fonte a área da saúde, da ciência, baseada em evidência, pesquisa, filosofia, história, mitologia, cultura, é um mix, uma diversidade. E também a sua pesquisa empírica, com mais de 1.000 mulheres que trabalham com nascimento em 63 países diferentes. Está correto isso? Eu entendi direito? Então, quando eu comecei esse projeto, quando eu fiz aquela viagem que despertou essa essência no meu feminino, eu comecei um projeto que se chama Mães da Pátria. E eu, naquela época, eu não sabia, nunca tinha saído da minha zona de conforto, sabe? Era aquela questão de casa, família, trabalho, e aquilo foi a primeira vez que eu tive um acesso a classes e culturas sociais diferentes. Eu fiquei fascinada. E eu passei esses últimos anos, esses últimos 15 anos, pelo menos, entrevistando e procurando mulheres pelo mundo. Então, não são só parteiras tradicionais, são qualquer mulher que trabalha pelo nascimento. Então, além de eu ter toda essa bagagem, que foi o que me despertou aí para a academia, eu tenho essa base empírica de ter entrevistado mais de 1.000 mulheres no mundo que trabalham pelo nascimento. E elas me ensinaram muita coisa, até como superar várias fases, né? E aí que eu fui me aprofundando. Então, ao invés de falar de parto, eu gosto de falar de ciclos femininos, porque não é ter um filho que faz uma mulher ser mulher, né? É ela viver dessa forma cíclica. Então, é muito importante a gente entender como funcionam esses ciclos. Por quê? A gente tem 3 ciclos básicos na vida.
A infância vai durar 1 década. O ciclo reprodutivo, uma média de 3 décadas, algumas mulheres chegam a 4 décadas. E a maturidade é mais de 3 décadas. E cada fase, cada mudança de fase, a gente chama de um ritual de passagem, né? Então, primeiro, a gente tem o nascimento. Nós, nas mulheres, todos os rituais de passagem são marcados pelo sangue, muito diferente dos homens. E isso é uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, no nascimento, a gente tem essa separação no cordão umbilical do sangue da mãe e do bebê, né? Então, é o primeiro ritual. Quando a gente passa da infância para a adolescência, seria o segundo ritual, que é a menarca. Quando eu falo ritual, não quer dizer que a gente vai estar fazendo ritual. Quer dizer que, fisiologicamente, acontecem coisas que transformam a gente, e são coisas marcantes, né? Pontuais. Então, é aí que eu estou falando de rituais. Cada um comemora como quiser, ou às vezes tem gente que também não gosta, né, não de comemorar, não gosta, a criança não quer entrar na menarca, ou a família, mas sempre são momentos marcantes, né. Então, a outra fase seria a primeira relação sexual. Então, não é questão de virginidade ou não, o que se considera virgindade não é presença de ímã, sim ter uma primeira relação sexual. Isso vai estar dizendo que você está habilitado a procriar. Então, se nós fôssemos animais, nesse momento a gente estaria engravidando pela primeira vez, né? Eu vou comparar muitas vezes a gente com os animais. Aí, a quarta fase seria quando a gente passa para a maternidade, para as mulheres que são mães, seria a concepção, gestação, parto e amamentação. O quinto ritual de passagem é a maturidade. É na hora que esse sangue deixa de fluir como menstruação, e ele é como se entrasse na aposentadoria, né? Os nossos órgãos reprodutivos realmente já cumpriram seu papel. E a sexta fase é a ausência, a morte desse sangue, quando a gente morre. Então, a mulher é regida por esses rituais de passagem, né? A menstruação, do latim, menstrus, significa mensal, significa 28 dias, significa como o ciclo da lua. Todos os seres humanos, se a gente pensar, tanto os homens quanto as mulheres, eles chegaram nesse planeta através de um útero. Pode existir a cesárea como outra forma de nascer do que um parto vaginal, né? A nossa humanidade chegou via um parto vaginal, mas não existe outra maneira de chegar a não ser através de um útero de uma mulher. E a gente tem que habitar esse próprio corpo e entender desses ciclos, né? A palavra democracia é bem interessante, se a gente pensar que todas as mulheres menstruam. Se ela não menstrua, é porque ela tem algum problema clínico. E o conceito demos, de democracia, está muito próximo da raiz da palavra damos, que é o sangue materno. Então, a democracia seria a soberania da progênie, da sua genética, através do sangue materno, né? E a menstruação, ela é uma potência criativa, né? E se a gente pensar, esse sangue da menstruação, ele é um sinal de saúde, no sentido de que não é um sangue coagulado, ele é um sangue vivo, né? Ele não é como você corta que ele vai começar a coagular. E ele é sinal de saúde, porque é sinal que seu corpo está funcionando. Quando você não menstrua, quando você vive dentro do seu ciclo fértil e não menstrua, é sinal que você está com algum problema. Então, a gente tem muitas construções ligadas a essa questão da sujeira, da doença, ou tratado como doença, enquanto que a gente tem que associar isso como saúde, né? Esse sangue é feito dentro dos nossos ossos, dentro da medula, né? E tem uma coisa muito interessante, que esse é um papel da evolução humana, né? Quem tem um cachorrinho, um gato, percebe que quando sai o sangue desse mamífero, logo depois ele entra no cio. São 2, 3 dias depois, ela pode cruzar. Então, você tem a ovulação desse animal junto com a menstruação. E nós, seres humanos, desassociamos isso. A gente tem a menstruação numa ponta e a ovulação em outra ponta. São ciclos opostos, ciclos ligados à Lua, né? Então, a Lua, ela rege o nosso ciclo, ela vai reger o tempo. A primeira contagem do tempo,
quando nós, como seres humanos, contamos pela Lua. Ela rege as estações do ano, ela rege o movimento dos oceanos, ela define as colheitas, né? Então, a gente tem que estar, quando a gente está conectado com a Lua, a gente muitas vezes fala, vou cortar o cabelo na lua cheia, na lua crescente, para crescer mais. Isso não é mito, isso é realmente uma potência que a lua tem. E durante a fase reprodutiva, né, a mulher toca o inconsciente em duas oportunidades. Uma quando ela está menstruada e outra no parto e no nascimento. Então, a gente tem 2 ciclos. Um é o chamado ciclo vermelho, que é o ciclo quando você não concebe aquele óvulo até você menstruar. E você tem o ciclo branco, que é o ciclo na hora que esse óvulo está se desenvolvendo, até a hora dele estar apto para a concepção. Então, são fases bem diferentes. Por que a menstruação é um período onde a gente deve estar introspectiva? Porque para a gente deixar esse sangue ir para a terra, quer dizer, ele escorre para baixo do nosso corpo, nossos chakras, eles se abrem. É como se a gente tivesse uma oportunidade, se a gente está falando que os ciclos são regidos pela Lua, e essa influência da Lua vai atravessar o nosso ser, para esse sangue ser jogado na Terra, a gente está com todos os nossos chakras abertos, a gente está com uma oportunidade muito grande de tocar o nosso inconsciente. Então, são momentos que a gente fica realmente super sensível. E na hora que a gente está sensível, e naquele período também pré-menstrual, a gente começa a perceber coisas que não percebia antes. Fala assim, puxa vida, como é que eu não tinha notado isso antes? As coisas são difíceis de ficarem mascaradas para uma mulher que está perto de menstruar, que está menstruada. E esse momento de estar menstruada é um momento de família, é um momento introspectivo, é um momento de você arrumar suas coisas. E eu estou falando tudo isso porque a gente vou resgatar isso na hora da menopausa. A gente vai encontrar de novo esses momentos na hora da menopausa. E na hora do parto também. Na hora do parto é a hora que a gente também se abre para liberar essa criança, né? São momentos... Tá tudo conectado, então. Está tudo conectado e tudo se repete, só que em outras escalas, né? O período que a gente está... essas 3, 4 décadas, enquanto você menstrua, é a hora que a mulher aprende, é a hora que ela consegue nascer e morrer todos os meses. É um momento de construção de família, é um momento de construção de carreira, mas é um momento de aprendizado, porque você tem todo um ciclo, se você pensar no ciclo como... a primavera é quando os seus folículos estão abrindo, o verão é a hora que seu óvulo está fértil, e o outono é a hora que esse óvulo não foi fecundado, e o inverno, a menstruação, a gente passa por 4 estações do ano num único mês. E aí, nesse momento, você está aprendendo, nascendo e morrendo. Então, a menstruação é uma época ótima de você avaliar, por isso que também a mulher fica com mais sintomas, para ela ficar mais quieta, ficar mais inchada, fica com dor de cabeça, que é para ela jogar as coisas fora, ela precisa aprender a fluir. E isso vai durar essas 3, 4 décadas, né? Então, uma coisa também muito interessante é o sentido da palavra campos férteis. O campo fértil tem a ver com humus, e humus tem a ver com homo, de ser humano mesmo. É a cuja matéria nós nascemos e a matéria que nós fomos nutridas, né? E os indígenas, por exemplo, eu aprendi dentro da cultura andina, com as parteiras do México, do Equador, né? Por que a mulher não vai para a guerra? Porque a mulher já derrama seu sangue todos os meses. E o homem precisa aprender a dar valor a esse sangue. Então, você vai encontrando uma série de mitos, né, dentro dessas histórias, né? Que tem simbologia forte, né? Que tem uma simbologia super forte. Uma coisa que é super engraçada, né? Eu falei que a gente é diferente dos animais porque a gente ovula em momentos diferentes do que menstrua, né? Então, o gatinho vai menstruar e ovular na mesma época, e a gente, dentro de um mês, são polos opostos. Não sei se você se lembra que a maior parte das mulheres que vivem juntas menstruam juntas. Então, no trabalho, ficava assim, bando de mulher menstruada ao mesmo tempo. Em casa, mesma coisa, né?
que significa isso? Isso, ninguém sabe explicar, isso é um fator biopsicossocial, né? É uma solidariedade de gênero do universo feminino. O que acontece? Na época que éramos todas animais, ou primatas, sei lá, para quem acredita nisso, então, na hora de observar os animais, você tem um macho para várias fêmeas. Isso quer dizer que cada uma daquelas fêmeas vai ovular numa época. Então, elas vão permanecer grávidas quase o tempo todo, aí uma teve o filhote, depois vai ovular. Aquele macho vai ter uma relação com aquela fêmea, aí ela vai engravidar. Aí, daqui a 1, 2 meses, vai ser outra fêmea. Então, aquele macho dava conta de todas aquelas fêmeas. Mas imagina, se todas as fêmeas ovulassem, menstruassem e ovulassem na mesma semana. Aquele macho ia dar conta delas? Não ia. Então, na hora que as mulheres menstruam juntas e que elas vão ovular juntas, a gente sai dessa relação de bando, de um macho para várias fêmeas. Porque aí a gente tem que garantir o que seria o nosso macho. Então, a partir do momento que eu vou estar menstruando na mesma época que você, seria uma forma de dizer, olha, você tem o seu, eu tenho o meu. Então, é uma solidariedade de gênero do universo feminino. Então, isso é uma grande curiosidade, é um fato, isso não é lenda, isso é um fato verídico, né? E acaba acontecendo, mas é por essa razão. E aí tem uma história muito bonita no Egito, que se chama Tenda Vermelha, que são as histórias das mulheres de Jacó, né? E dentro da Tenda Vermelha, porque pelo menos é através dessa história que a gente tem essa informação, como as mulheres que menstruavam juntas, elas, socialmente, elas não podiam fazer várias coisas. Elas não podiam mexer em faca, podiam cozinhar, tinham várias histórias que não deixavam essas mulheres trabalhar. Porque naquela época não tinha férias, naquela época não tinha fim de semana, o trabalho era igual, acho que quase como na quarentena, né? Igual todo dia, né? Não muda nada. Então, as mulheres que menstruavam juntas, que viviam juntas, elas saíam de casa e elas iam para uma tenda fora de casa, que chamava Tenda Vermelha. E essas mulheres levavam as crianças pequenas, e era ali que se passou a tradição oral. É ali que a tradição oral da história da humanidade, das rezas, dos bordados, das atividades manuais. É nesse momento da Tenda Vermelha. Então, um dos grandes segredos das mulheres menstruadas é se unir, é estarem convivendo com outras mulheres, né? Isso é um grande segredo. Ai, tô louca para saber como é que essa história chega na menopausa, e aí eu fico já especulando tudo que acontece de diferente. Será que é diferente ou é uma repetição de outra maneira? Sei lá. Conta pra gente. Aí, através da minha experiência de entrevistar realmente essas 1.000 mulheres, eu cheguei a uma conclusão. Isso eu não vi nos livros, mas é uma conclusão um tanto óbvia, mas é uma maneira como eu coloco as coisas, né? A mulher tem 2 momentos de transmutação. O primeiro momento de transmutação é quando uma mulher transforma sangue em leite. O que quer dizer isso? Uma mulher que acabou de parir, vai limpar o seu útero nos primeiros dias, depois, enquanto ela amamentar, ela não vai menstruar. Então, ela está transmutando esse sangue em leite. E o segundo momento é quando ela entra na menopausa. É a hora que ela transmuta o sangue em sabedoria. Quando você observar estruturas antigas do Paleolítico, por exemplo, como aquela Vênus de Willendorf, que é uma estátua super gordinha, ela não é ali uma mulher jovem. Ela é o sagrado feminino, mas uma mulher madura. Quando a gente vê qualquer estátua que tem os braços para cima, ou tem alguma referência de águia, tem alguma referência de serpente, são deusas na menopausa. A fase da menopausa é a fase onde a mulher não precisa mais, ela já criou, normalmente os filhos dela já estão saindo de casa, a questão hormonal dela realmente vai mudar, ela vai ter um outro equilíbrio, ela vai ter um desequilíbrio do hormônio antigo e vai ter um novo equilíbrio. E essa é a fase difícil da gente se adaptar. É quase como uma nova adolescência. Você imagina, que é o que também eu pesquisei no livro dos Segredos de Alice, para um adolescente, o que é, de repente, uma explosão de hormônios,
onde ele, inclusive, vai mudar o corpo dele. Ele vai crescer pra caramba, vai crescer o pé, a mão, vai mudar a voz, ele vai aparecer os órgãos sexuais, ele ainda tem que dar conta da escola do jeito que ele dava antes, ainda tem que aparecer toda essa questão de aflorar a sensualidade dele, ou os desejos. É muita coisa que um adolescente tem que trabalhar, e a gente, muitas vezes, não enxerga isso com a devida atenção. Na menopausa, é quase esse mesmo processo. Só que essa transformação física, ela não é dramática, como é no adolescente. A gente não vai encolher, né? É uma questão hormonal e que a gente tem que entender qual é esse nosso novo equilíbrio. Mas os hormônios femininos, inclusive como a progesterona fala, e a progênie, não vão existir mais na mesma quantidade. E aí, nessa nova proporção, a gente acaba tendo os hormônios masculinos numa maior quantidade do que eles eram antes. Isso faz com que a gente não queira mais ficar em casa. É uma grande diferença, né? Os homens saem de casa, os homens voltam para casa aposentados e as mulheres querem sair de casa, né? Se você olhar na internet e vai falar assim, o que eu tenho o que acontece na menopausa, você normalmente vai estar vinculado ao envelhecimento. Você vai estar falando da questão... Você vai estar falando da questão de não ter mais aqueles hormônios. Mas o que você tem que entender, que é aí que está ligado os poderes da menopausa, que é uma super oportunidade de crescimento pessoal e mental. Muitas vezes, as mulheres mudam de carreira, vão fazer aquilo que tem realmente o que gostam. Ele vai trabalhar muito mais a questão da autoestima. Existe uma atividade sexual muito interessante, dependendo dos teus hormônios, essa atividade sexual, ela não precisa ser igual ao que era antes. É você entender a questão sexual como uma questão de prazer próprio ou uma questão de prazer com o outro, mas não precisa ser daquela forma como era antes, né? As mulheres podem alcançar, com a diminuição do estrogênio, pode aumentar o autocontrole, ela pode ter mais uma clareza de pensamento. Normalmente, uma mulher na menopausa, quando você tem dentro da família, tem sempre uma mãe, uma tia, que ela é uma referência. É uma mulher que conseguiu virar referência da família, em cima, que soube administrar bem a questão do seu autocuidado, né? Você tem a liberdade de cuidar de si, a questão das atividades físicas também, muitas vezes você recupera isso, né? E quando o sangue deixa de fluir, a vida vai fluir com mais intensidade. Aquele momento que você ficava aberto, que era só nos dias que você estava menstruada, isso vai ficar constantemente. Então, você fica muito mais intuitiva, você enxerga o invisível, você percebe coisas. Nossa, você fala assim, nossa, como é que minha mãe percebeu que eu não estava bem e me ligou hoje, sabe? Como é que... Então, você começa a sentir uma outra sintonia. Muitas vezes eu falo que a gente começa a enxergar menos, porque a gente tem que enxergar com a alma. E a gente tem que enxergar além daquilo que os olhos veem, né? E não importa se você pinta ou não o cabelo. Para mim, à medida que eles vão ficando brancos, é que você está ficando cada vez mais iluminada, né? Esse branco é luz, né? Ô, Bia, isso que você está falando é muito lindo, e eu acho que é uma mudança que a gente passa, e não é assim, da noite para o dia, compreendi tudo, está tudo funcionando, agora eu sou zen, sou madura, tal. É um processo, né, pelo que você está explicando aqui. E aí a gente costuma ouvir muito mais reclamação, né, tipo, muitas mulheres falando de como é difícil se adaptar a esse processo de mudança. Acho que o processo de mudança, no geral, é muito difícil, né? Mas ele promove aí um momento difícil. Inclusive, tem aqui a Maribel, que ela diz o seguinte: desculpa, mas eu não vejo vantagem. Eu fico acordada quase a madrugada toda. Então, aí é uma questão dela entender, por exemplo, muitas vezes esses calores são passagens de portal. Muita gente, ainda mais essas parteiras tradicionais, elas falam isso. Você não jogou fora o que você tinha que jogar na época que você tinha que jogar.
Se você parar para pensar, isso faz, os hindus também fazem isso como um exercício de meditação. Tenta perceber na hora que você está vindo o calor, você para, respira e vai pensando em alguma coisa e começa a se livrar de coisas que você não gosta. Começa pelas coisas que você não gosta. É lógico que você não vai conseguir isso da primeira, segunda vez, mas isso é um exercício até desse autocontrole. Eu percebo também com relação à alimentação. Também eu acho que isso depende de uma pessoa para outra. Para mim, excesso de açúcar, cafeína, alimentos muito fortes aumentam esse desconforto. Então, por exemplo, eu evito isso à noite, porque faz parte do processo. Mas umas têm mais leve e outras têm mais forte. Não é a única coisa que a gente é importante da gente aprender é que menopausa não é doença. E a gente não pode deixar a responsabilidade apenas nas mãos dos médicos, né? Isso é uma coisa de você estar trazendo processos químicos para o teu corpo, né? A gente tem que tentar trazer essa inteligência emocional e descobrir uma nova consciência, descobrir uma voz interior, né? E tentar fazer desse período um autoconhecimento. É um processo difícil, né? Mas Bia Fioretti, eu já estou respondendo uma pergunta, qual o nome da Bia? Bia Fioretti com 2 T's. Ô, Bia... E no final. E no final. Quando você começou a falar sobre... quando você começou a dar essa resposta agora, me lembrou a live que a gente fez de inteligência emocional, porque é sempre o ponto de partida para muita coisa, e principalmente para esse processo de maturidade, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, nas transformações que você sofre na vida, e agora eu vejo que casa com o que a gente está falando aqui em relação à menopausa. Então, acho que esse processo de começar a entender a menopausa como uma fase do ciclo da mulher natural e que não tem nada a ver com doença, já é uma quebra de tabu, porque a gente escuta, né, das pessoas que passaram pela menopausa ou estão passando, muita reclamação, muito lado negativo, né? E eu acho que falta um pouco essa compreensão do que é a menopausa, os significados da menopausa, e depois aquilo que você falou, o autoconhecimento, para você, junto com o conhecimento sobre a menopausa e depois o autoconhecimento, você conseguir lidar com essa situação e tirar o melhor proveito possível. Porque com essa história de ser um processo que a medicalização entrou muito forte, né? Mas na hora que a medicalização entra? Ela entra para minimizar os sintomas. E são super positivos se esses sintomas ultrapassam seu limite do desconfortável. Você fala assim, não, eu não posso aguentar isso. Para isso é super vantajoso você ter determinados medicamentos para isso. Mas o que a gente tem que entender é que esse é um processo que tem muitos ganhos. E os ganhos estão nessa conquista de você entender a sua liberdade. E essa liberdade é uma liberdade social, emocional, porque na nossa sociedade, a mulher é muito vista como essa mulher reprodutiva. E ela, então, ela tem esse estereótipo do corpo, esse estereótipo do padrão, esse estereótipo, sabe, de ter que manter essa jovialidade. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar agora a questão do envelhecer. Em nenhum momento eu estou falando envelhecer, estou te dizendo questão de amadurecer. É uma questão de liberdade, chegar e falar assim, não, eu não estou afim mais disso, eu não aguento mais isso, e não, isso não precisa ser com relacionamento, pode ser com trabalho, pode ser estabelecer limite das amizades, pode ser estabelecer, você consegue enxergar as coisas de uma outra forma. Então, muitas mulheres, quantas vezes a gente já não ouviu falar de uma tia, de uma avó, de alguém que a gente conhece, que na hora que ficou viúva se libertou e não para de viajar. Sabe? Essa é a essência da menopausa. A questão da menopausa, tem um livro muito bonito que se chama Ciranda das Mulheres Sábias, né? Da Maria Esther Pincler-Spes. Ela fala assim que a gente tem que manter a alma velha e o espírito jovem. A alma velha é toda essa sabedoria que a gente traz, que a gente aprendeu nessa vida e que a gente traz de família, e que são todos os nossos aprendizados, não importam de onde eles vieram. E o espírito jovem, esse espírito está conhecendo coisas novas, está empreendendo, de estar querendo realmente sair, que pode ser tanto para você trabalhar num negócio novo, num negócio financeiro, quantas
você mesmo sabe, fala isso, as mulheres maduras empreendedoras, como também na questão filantrópica. O voluntariado, basicamente, é formado de mulheres maduras. Ah, é porque elas não têm casa? Não, é porque elas já deram a contribuição social em casa e agora tudo que elas aprenderam, elas devolvem para a sociedade. Isso é muito mágico, saindo de casa. Então, de libertação. Ô, Bia, a simbologia, então, da menopausa que você está explicando, pode ser associada, então, à liberdade que a gente sente à medida que vai amadurecendo, tipo um momento de libertação. E engraçado. É uma libertação, mas não é diferente do adolescente. O adolescente, ele quer liberdade, mas ele não conhece nada da vida. Ele não conhece os perigos da vida. Essa é uma liberdade, e a maturidade traz a experiência da gente saber onde a gente está pisando. Uhum. Eu realmente acredito muito mais no negócio de mulheres empreendedoras do que no negócio de mulheres jovens. Porque eu acho que a criatividade pode acontecer em qualquer idade, porque a criatividade está ligada ao feminino. E essa criatividade, eu acredito muito mais em empreendedoras maduras do que empreendedor maduro. Eu não consigo imaginar. Inclusive, a gente percebe que, né, que tem uma diferença do funcionamento do homem quando ele vai chegando na maturidade, né, da mulher. Na casa, ele quer ficar sentado no sofá, ele quer, sabe, ele quer uma vida mais sossegada. É mais difícil encontrar um homem que realmente quer liberdade de... Né? Isso tem a ver com hormônios? Tem a ver com hormônios. Tem a ver com hormônios. Porque acontece? O hormônio feminino, progesterona, estrógenos e os seus hormônios pares, são hormônios que tendem a ficar mais fechados, porque são hormônios da ovulação. Então, não estou dizendo assim, é a mulher que não trabalha fora. E não é questão de viajar, porque eu sou uma pessoa que sempre fui super... Viajei, deixei meus bebês, assim, com 6 meses já estava viajando. Não é questão disso, é questão do foco. Questão que os hormônios vão estar te ajudando, ao foco estar em casa, ao foco você está percebendo o que acontece com a família, com os filhos. Isso é muito mais a mãe frequentar a escola do que o pai. O pai se obriga e se educa a frequentar a escola. A mãe naturalmente faz isso, porque ela tem esses hormônios que vai estar focando no micro, enquanto que os hormônios masculinos estão para fora. Num exemplo também, quando éramos pré-históricos, né? O homem saía para caçar, a mulher ficava na aldeia. Tá? Na hora que ela fica na aldeia, ela trabalha toda a lavoura, ela trabalha com toda a questão do plantio, tudo isso é feminino. O homem voltava com a caça esporadicamente, não era todo dia que ele caçava, mas a mulher que garantia a comida todo dia. Aquele milho, aquela raiz, aquele inhame, aquilo estava lá na comida na mesa. Todo mundo tinha o que comer. Então, por isso que essa questão dos hormônios femininos, ela está ali. A gente fica buscando a equidade de gênero, e eu acho que isso é a coisa mais correta, ainda mais na hora que a gente tem que trabalhar da mesma forma, mas existe uma tendência hormonal de uma coisa ou outra, isso é fisiológico. Por isso que, do mesmo jeito que os homens têm hormônios femininos, nós temos hormônios masculinos também. Mas essa balança, ela muda na menopausa. Então, a mulher quer ir para fora. Ô, Bia, tem uma pergunta polêmica aqui, que pelo menos 2 pessoas já estão perguntando. A Adriana Groberman e a Arlete Figueiredo Muioio. Elas estão perguntando o que você acha sobre a reposição hormonal. Eu acho que elas têm que tomar muito cuidado com ela. Eu acho que essa reposição você tem que fazer se realmente você... qual é... A gente tem que pensar na balança do que a gente perde mais. Então, se na sua família tem riscos, tem histórico, você tem que tomar muito cuidado, porque os efeitos adversos da reposição hormonal muitas vezes superam os benefícios. Você tem que dar uma olhada muito grande no histórico. Eu, pessoalmente, não fiz. Eu, pessoalmente, estou trabalhando, porque, desde da hora que eu contei minha história, eu fiquei muito tempo sem menstruar. Depois eu voltei a menstruar. Na hora que eu comecei a encontrar as minhas verdades, eu consegui regular meu ciclo, consegui fazer uma série de coisas. Mas eu consegui fazer isso já há 15, 20 anos atrás. A gente não consegue fazer isso do dia para a noite. Muitos indígenas começam a dar ervas ligadas à menopausa uma vez por ano, desde a menina menstrua pela primeira vez.
Então, tudo depende da questão do custo-benefício do seu desconforto. Se o seu desconforto é ruim demais e você fala assim, não, isso está me atrapalhando, eu preciso dessa reposição e não tenho histórico e os riscos não vão superar os benefícios. Então, é uma questão de avaliação individual. Mas é importante saber que, a partir do momento que você está tomando hormônio, seja pílula anticoncepcional, seja hormônio de reprodução, de reposição, você não está dando o direito de você passar por uma série de etapas que seria muito bom você passar. É outro caminho que você está fazendo, né? O J. Carlos, deve ser José Carlos, ele diz o seguinte, que à primeira vista, ele pensava que a menopausa levasse, mesmo que fosse a curto prazo, uma ligeira depressão. Isso acontece? É o ponto de vista masculino, olhando, né, para as mulheres. Vai levar uma depressão dos hormônios antigos que mudam, né? Demora para você entender essa fase, onde você tem que fingir que nada está acontecendo, está acontecendo um turbilhão dentro de você, é difícil de lidar. Então, você está tendo uma depressão de uma série de hormônios e uma elevação de outros. Então, metaforicamente, isso tem um sentido. Então, é difícil da gente conseguir se entender e esse ficar triste e repensar a vida faz parte também, faz parte até de você tentar melhorar ela depois, né? Recuperar. Então, são processos, mas a depressão de você ficar na cama clínica, aí podem ter outras coisas associadas, não só a questão da menopausa, né? Uma coisa bacana. Eu não sei exatamente o nome da pessoa, mas está aqui como NK Martins. Ela diz o seguinte, mas a mulher não tem... Acho que quando a gente estava falando sobre essa liberdade, esse poder, né, que a gente pode utilizar para fazer, empreender ou fazer trabalhos voluntários, ela respondeu o seguinte, eu acredito que foi nessa parte, mas a mulher não tem muito espaço para ser quem elas são. Minha tia ficou viúva e ficou muito mais jovial. Aí eu digo o seguinte, vou aproveitar esse momento e contar sobre como a gente pode mudar esse cenário, mesmo que seja com pequenas ações, mas se a gente se unir, cada uma contribuir com uma parte, a gente consegue ir melhorando esse cenário, que é verdade, sim, eu concordo com ela, porque a gente sabe que vontade de querer sair, de querer fazer, empreender, de fazer um trabalho voluntário, é provável que tenha mesmo, né? Por conta dessa transformação toda. Mas muitas vezes você não sabe como fazer e não encontra incentivo, né? E não encontra espaço também. Mas, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje, que é debatendo esse assunto, já é uma iniciativa para a gente ir mudando a nossa forma de pensar. Uma outra coisa que a gente está fazendo, e a Bia faz parte disso, é uma plataforma de empreendedoras maduras, onde a gente está se unindo e uma impulsionando a outra. De que forma que a gente está fazendo isso? A gente está colocando os produtos e serviços nessa plataforma para que uma mulher madura possa comprar de outra mulher madura. Além disso, a gente está dando treinamento e para aprimorar o nosso produto, a nossa forma de vender o produto, a nossa forma de apresentar, ou seja, é um espaço onde uma mulher que quer fazer alguma coisa no sentido de empreender, ela encontra um apoio para vender o negócio dela ou aprimorar o negócio dela. Então, assim, já é uma outra iniciativa. E por aí vai, a gente tem vários encontros, eventos, o próprio Beleza Pura faz um evento, é um movimento que acontece, né, o ápice do movimento acontece num evento, onde a gente debate vários assuntos ligado à beleza, mas acaba indo para assuntos que estão em volta do beleza, que é o autoconhecimento, que é a beleza que vem de dentro, no sentido de se cuidar, de se conhecer, é também empreendedorismo, que é um assunto que bate sempre esse assunto está batendo na nossa porta, porque a gente sabe que uma mulher, a partir dos 40 e poucos anos, 50 para cima, ela tem dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. E, ao contrário, né,
ela quer justamente utilizar todo o seu potencial fazendo aquilo que ela gosta. Então, a gente precisa abrir esses caminhos. E eu acho que pode ser iniciativa e propósito das pessoas que acreditam que isso é importante, fazer alguma coisa e começar a se unir e uma realmente ir ajudando a outra, porque é o momento mágico que a gente pode fazer isso. A gente tem até tempo para fazer isso, né, Bia? É uma questão do tempo, mas a gente tem ainda, além desse tempo, uma série de hormônios que vão ajudar a gente, que a gente não tinha isso antes. Na hora que a gente está no mercado de trabalho, competindo, né, por equidade salarial, competindo no páreo a páreo, a gente tem uma série de outros hormônios que estão nos segurando para outro lado. Agora não. Agora a gente tem esses hormônios que ajudam a gente a impulsionar. Por isso que é um momento super positivo, né? É uma mulher que não está mais amortecida, né? É uma mulher que tem um dom de ver longe, essa questão da intuição. Não sei quem já ouviu a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, falando, e que ela fala da intuição dela, que hoje todo o conselho, ela é uma das raras mulheres em conselhos de empresa, uma série... ela ocupa hoje uma posição muito forte. Quem escuta alguma live dela, vê ela falando assim, eu sou caótica. Não é caótica, ela não funciona naquela ordem, né? Se a gente entender que o poder do feminino é um poder cooperativista, é um poder matricial, como uma matriz não de mãe, uma matriz de rede, né? Onde todas essas mulheres vão trabalhar juntas, né? E que ainda tem essa questão da intuição, e ainda estão com os hormônios favorecendo, uma mulher que vive em plenitude e com a sua verdade, ela tem muita intensidade, né? E quem está ao lado vai nessa intensidade também. Então, ela contagia. Ô, Bia, antes de acabar o nosso tempo, fala para a gente como é que esse lançamento, né, do seu livro, e também, além desse livro, eu sei que você oferece workshops, palestras, oficinas, online agora, claro, né? Mas como que a gente pode contratar esses serviços seus? Bom, esse produto, como eu falei, O Segredo de Alice, explicando o que são os ciclos femininos, principalmente da menstruação. Eu acredito que no segundo semestre já vai estar disponível. Então, quem me seguir nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook, eu vou estar anunciando por ali. Fora isso, tem um site onde tem todos os meus trabalhos e ofereço tanto o workshop em pequenos grupos, porque a gente tem a limitação da rede, e também individual, onde a gente discute essa questão da menopausa e a questão de propósito, né? Como eu transformei a minha vida, eu não tenho mais uma habilidade, eu desenvolvi várias habilidades em função desse propósito, de trazer informação para as mulheres, né? Então, muitas vezes eu também ajudo as mulheres a entender, dentro do seu ciclo e da sua história de vida, o que como ela pode direcionar esse propósito nessa fase madura da vida dela, né? Legal. Já estão falando que a gente pode ficar mais uns 15 minutinhos, se a gente quiser, por conta do atraso que aconteceu aí no início. Então, eu tenho uma pergunta aqui, da Malu, ou do Maluf, não sei se é homem ou mulher, não dá para ver. Quantas alterações de humor na menopausa? O que você tem a dizer? Então, é a mesma coisa, né? A gente está mudando uma chave. Eu falo a mesma coisa com um adolescente, né? A gente está dando download de um outro programa. Quando você compra um celular novo e que você vai dar download, ou então você pega o seu velho e faz uma atualização, ou você reinstala no seu computador, você não sabe mexer em nada. Parece que você nunca mexeu naqueles programas. Então, a menopausa, ele é um download, não é de um dia para o outro, mas ele vem vindo e a gente sente muito essa questão da perda de uma série de benefícios que a gente tinha na época dos ciclos, né? Principalmente ligados à nossa função emocional e sexual. E a gente quer aquela mesma vida. A gente tem que olhar, primeiro ser verdadeiro com a gente mesmo, olhar para dentro. Então, muitas vezes as listas podem estar ajudando também, a gente começar a observar coisas que estão mais fáceis e mais difíceis. Mas alteração de humor, se um adolescente muda de humor, mais que muda de roupa, a gente também, né? Então, isso faz parte desse processo.
ele tende a ficar mais equilibrado à medida que essa menopausa vai se consolidando, né? Porque você tem todo um processo, não é a hora que parou o sangue que você entrou na menopausa, você já estava nesse processo já há mais tempo, né? É quando você está 1 ano sem sangrar, oficialmente você estava na menopausa. Só para dar uma ideia, eu tinha entrado na menopausa já há 2 anos atrás. Aí eu comecei a fazer o livro da Alice. O livro foi tão forte para mim que eu voltei a menstruar, já estava oficialmente na menopausa. Aí eu menstruei mais 3 meses, como se eu fosse um ciclo normal. Quer dizer, eu falei assim, olha o poder do nosso corpo, né? É muito grande, porque como é eu lidando, escrevendo, porque no livro, por que chama O Segredo de Alice? Porque é com base na história da Alice no País das Maravilhas, onde cada personagem é uma parte do corpo. E aí você vai entender o que é essa viagem, né? Alice não é princesa, ela não precisa de um relacionamento emocional para ser feliz, então ela é uma jornada de uma menina corajosa. E eu pretendo fazer uma Alice para menopausa também, vamos ver se até o ano que vem já vai ter aí falando dessas mudanças, mas realmente a gente tem que tentar administrar. Muitas vezes vale a pena você mapear isso, sabe, num calendário ou numa agenda, ver o que aconteceu, e aí você começa a ter mais controle, se isso foi despertado por alguma coisa, por um gatilho de algum aborrecimento, ou se você tinha comido açúcar, fazia umas 4, 5 horas, teve uma queda de hipoglicemia, tem que começar a perceber o que vai fazendo isso, né? Ô, Bia, sabe que eu percebi aqui que tem bastante homem na nossa live, e aí eu penso que esse assunto desperta os homens, porque eles estão fazendo perguntas, inclusive, é como se eles quisessem compreender melhor essa fase da vida da mulher, talvez para ajudar, né, daquilo que for possível, né, porque quanto mais você compreende o que está acontecendo com o outro, melhor você pode se adaptar, se relacionar com aquela situação e até contribuir de alguma maneira para melhorar, né, E descobrir, né? transição, né? E descobrir essa questão, né? Então, descobrir no outro, descobrir a nova pessoa e ter esse coração mais aberto, né? Eu falo, para mim não faz diferença a parte estética, né? A parte, se você usa ou não, pinta ou não o cabelo, faz ou não plástica, tudo isso é a parte do corpo do lado de fora. Tem que tomar cuidado com o que te faz mal e não com o que te faz bem. O que você tem que entender é o lado emocional e o que te faz feliz. Então, em quais momentos você consegue encontrar mais prazer ou mais felicidade, ou em qual parte do corpo? Então, é uma maneira de redescobrir, mas a redescoberta de si mesmo é libertadora. Ai, que legal. O J. Carlos falou assim, sim, somos parceiros. Ah, que lindo. Legal. Muito legal, você vê que esse assunto, ele é tabu mesmo, é difícil você ver pessoas debatendo, a gente tinha até pensado em fazer uma sala fechada, né? Daí a gente falou, vamos abrir, deixar todo mundo participar, não tem nada demais, não é doença, e aí a gente vê que como realmente há interesse nas pessoas em saber mais sobre esse assunto, e os parceiros também poder compreender e, de alguma maneira, ajudar, né? É uma parceria, né? E também até ajudar, até com relação aos seus filhos, às pessoas que estão dentro de casa com você nesse momento de quarentena, ou então entender dentro do mercado de trabalho como é que você vai estar oscilando. Agora, uma coisa é interessante, na época que você menstrua, essas oscilações, e isso também eu ensino, o que é mais produtivo começar em qualquer época, né? Qual é a melhor época de começar projetos, qual é a melhor época de perceber algo que está errado. Quando você cicla, isso é bem mapeado, bem fácil. O que é importante a mulher perceber é que dificilmente alguém engana ela agora. Ela tem uma percepção, e na hora que ela deixa isso, essa intuição, e começa a acreditar nessa voz interior dela, isso não é feitiço, bruxaria, nada. Isso é o bônus que a gente recebe. A gente tem que estar muito esperta com a gente mesmo e observar, e você consegue perceber tudo que está em volta. Você liga como se fosse uma parabólica. Aquele estado que você só ficava a poucos dias do mês, quando você estava menstruada, esse estado aberto, né, das energias,
que você não precisava ficar dentro de casa, porque você ficava super suscetível. Se você deixava essa parabólica ligada o tempo todo, agora a gente tem ela ligada o tempo todo. E a gente tem que saber controlar esse tipo de coisa, esses poderes, essa intuição, né? Aprender o próprio coração e a reconhecer. Aceitar e fazer bom uso. Não é uma tarefa da noite para o dia, e também não é uma coisa que acontece de maneira mágica. A gente tem que fazer um esforço para isso acontecer. Primeiro, tentar olhar por outro ângulo, que é a nossa proposta aqui, né? É falar da menopausa do ponto de vista positivo, os poderes que ela traz. E aí a gente desenhou toda uma explicação que tem a ver com ciclos, todos os ciclos, né, da mulher. Inclusive, eu estava pensando aqui, Bia, como também pode ser um grande poder, né, dessa mulher que já passou pelos ciclos, já está chegando aí na menopausa, ou passou já da menopausa, como ela pode ajudar as jovens a entender que essa transformação que elas passam é uma coisa natural e é cheio de oportunidades também. Exatamente, porque quando a gente fala em mitologia ou em arquétipos gregos, a mulher na menopausa, ela assume o papel da trina, que é a jovem, é a mulher fértil e a mulher madura, e a sábia, a anciã. Então, ela tem as três dentro dela, ela já passou por essas três fases. Então, ela conhece muito bem o comportamento. Por que muitas vezes, para um jovem, para uma criança, para um adolescente, é melhor conversar com a avó do que com a mãe? Por que muitas vezes a mãe vai buscar alguém que é mais velha para pedir algum conselho? Porque ela assume esse papel. E esse papel não vai fazer dela velha, anciã. Ela faz esses três personagens a hora que ela quer, o que ela quer. Ela lembra da infância dela, ela sabe trabalhar com essa infância, ela sabe resgatar uma série de coisas. Ela tem os três dentro dela. Então, isso é muito interessante, né? A maior parte das sociedades, aí a gente vai ler em livros mais ligados às questões de gênero, né? A maior parte das sociedades, elas não valorizam essa mulher. Por quê? Porque é dar mais poder para quem já tem poder. Ela é uma mulher muito forte, Vai né? ver que é por isso que eles chamam de bruxa, porque tem medo, né? Muito aí tem tudo, né? Bruxa, fada, qualquer coisa, né? Você tem várias, anciã, né, a sábia, você tem várias questões, né, mas você não encontra uma sábia jovem, né, porque você tem uma coisa, é o poder da experiência, e ela existe, e essa coisa, o que você fez com o seu sofrimento, e reconhecer esse sofrimento, porque a gente não passa na vida light, né, a gente tem muita coisa na vida. Então, a hora que você vai ressignificando aonde está a sua dor e o que você pode fazer com ela, e como é que você pode, porque na hora que você sente, eu contei dessa minha história desses meus 2 partos que foram realmente terríveis, né? Quando eu estava filmando uma mulher lá falando de violência obstétrica no interior da Amazônia, né? E a mulher começa a chorar, as pessoas falavam assim: como é que você aguentou filmar tudo isso? Aí eu falei assim: porque eu sei o que dor ela está sentindo, eu senti essa dor. Então, para mim, foi mais fácil de estar retratando isso e eu tive coragem de estar pondo isso no papel, né? No papel, no vídeo, nesse manual, porque era a minha dor também. Então, quando a gente reconhece a nossa dor, isso também ajuda a gente muito a superar vários problemas e minimiza vários problemas. Né? E se você ainda consegue transmitir isso para o parceiro, para a filha, para a neta, então você está contribuindo aí com um volume enorme de pessoas, porque a própria filha vai dividir isso com as amigas, vai dividir com a filha dela, com a neta, e a neta vai dividir com as amigas, então tudo isso é uma questão de aproveitamento da sabedoria, que é um dos pontos que a gente trabalha, né, que é essa... tentar mudar essa cultura que a gente vive, que não valoriza a experiência, que não valoriza o aprendizado, que não valoriza o poder das pessoas mais velhas, no sentido de que elas podem, sim, contribuir com a gente contribuir com todas as gerações, a trocar entre jovens e mais velhos, e os mais velhos com os mais novos, enfim, essa troca intergeracional, ela é super valiosa. E aí a gente colocou um exemplo na hora que você dessas mulheres experientes. Na hora que você trouxe essa rede de pessoas,
você montou realmente essa matriz, né? Que você tem uma figura, e nem é questão de que um é mais importante do que o outro, né? Você consegue dar valor aos outros, deles se sentirem importantes, e forma essa teia muito mais equilibrada, né? Mas reconhecer a dor emocional, a dor física, o que você está sentindo como problema, observar as repetições dele, observar o ciclo que ele ocorre, começar a relacionar isso, por isso que às vezes um papel ajuda, fazer um mapa, alguma coisa assim, a gente vai conseguindo se entender melhor, né? Olha, a Cláudia Reis aqui, do nosso grupo, a gente é bem unida, né? Tá dando os parabéns, a Filomênia também fez um comentário dizendo que ela passou super bem nessa fase, e a Roberta fez um comentário com relação ao J. Carlos, que é importante quando o parceiro entende e colabora com essa transição. Ela já usou a palavra transição, bem legal, né? A Dinha Luz, ela falou que ela entrou na menopausa com 49 anos, no auge de uma depressão. E aí ela gostaria de saber mais sobre reposição hormonal, se é possível, mais sobre reposição hormonal. É possível uma gravidez neste caos no organismo? Mas se ela já passou da menopausa, acho que não, né? Depende se ela está na menopausa ou não, porque quando eu estava com 39 anos, 38, 39, achavam que eu estava na menopausa precoce. E uma das questões que eu estava, que ninguém identificou na época, era um processo de anorexia. E aí o seu corpo economiza até essa menstruação. Então, queriam me tratar como menopausa precoce. Aí eu falei, não, eu vou viajar, quando eu voltar a gente vê. Foi aí que eu fui fazer essa viagem, o caminho das tradições sagradas. Durante 2 anos, eu acho que eu menstruei 2 vezes, né? E aí, quando eu entendi, e aí uma parteira falou assim para mim, tem que chegar na planta, senão a planta morre. À noite, quando eu entro no meu biombo para sacudir meus panos, eu peço licença para Deus para me deitar e para Nossa Senhora dos Passos me seguir no dia seguinte. Aí eu falei, gente, o que ela quer dizer? Tem que chegar na planta, senão a planta morre. Aí eu percebi que a planta era eu, e que eu não me nutria direito, que eu não me regava direito, nem tomava água direito, não era só o alimento físico, mas o emocional. E eu voltei a menstruar até os 56 anos. Então, se ela não está na menopausa, e ela não é verdadeira menopausa ainda, é como se fosse uma suspensão da menstruação, ela pode engravidar. Porque então, se ela falou que entrou no auge da depressão, pode ser até a depressão que tem... A depressão pode, porque o que acontece? A primeira coisa no organismo que vai ser suprimida é a menstruação. Porque o seu organismo precisa economizar energias para sobreviver. No momento de anorexia grave, no caso da anorexia, né, que eu tive, o organismo começa a comer até os próprios órgãos, né? Começa a se degenerar os órgãos. Mas uma depressão, ele pode levar. O que eu quis trazer aqui não é o caso clínico em si, né? Porque eu não sou formada em medicina. Mas eu quis trazer que dentro do corpo físico da gente, clínico, a gente tem um aspecto emocional. E que dentro desse aspecto emocional, é muito você olhar para dentro e começar a reconhecer os seus próprios sentimentos. E isso vai estar muito ligado ao ciclo. Agora, gente, a lua influencia a gente pra caramba. Uma lua cheia consegue aumentar a maré do mar em quase 2 metros, dependendo do mês. Você tem a maré baixa, a maré alta, no mesmo dia. Mas se é uma lua cheia, esse movimento de água pode ser de 2 metros. E aí isso acontece só na água do mar? Não, acontece na água dos nossos corpos. Só do corpo feminino? Não, do corpo masculino também. Então a lua mexe com as nossas águas, com as nossas emoções. Por isso que também é interessante a gente olhar para fora. Muito bem, quero agradecer imensamente a sua participação, agradecer a participação de todos, e vamos encerrando aqui. Na próxima a gente abre mais assuntos em torno da menopausa, tá bom? Obrigada, Bia.